Vamos, terceirão, na nossa quinta aula, vamos para cima agora. Agora vamos falar de cadeias carbônicas, aquelas cadeias construídas através de carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Tudo isso vai voltar a esses conceitos, então fique atento ainda, volte uma aula, reforce esse conceito em você e vamos para cima agora. Vamos conhecer esses tipos de cadeia, essa classificação de cadeias e vamos direto logo para classificação de cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas são classificadas quanto ao fechamento da cadeia em cadeias abertas ou cadeias fechadas. Cadeias abertas é a mesma coisa de cadeia acíclica ou alifática, né? São cadeias que apresentam os átomos de carbono sem formar um ciclo ou anel entre eles. A cadeia apresenta no mínimo duas extremidades, ou seja, cadeia aberta é aquela que não apresenta formação geométrica, né? Tá aqui um exemplo de cadeia aberta, ó, não apresenta formação geométrica, né? São cadeias, ó, não apresenta formação geométrica. Cadeia que não apresenta formação geométrica, que não forma geometria nenhuma, ó, carbono, carbono, carbono. Ou seja, e cadeias fechadas. Cadeias fechadas são aquelas que apresentam formação geométrica. Cadeias fechadas são aquelas que apresentam formação geométrica, ou seja, apresenta ciclo, núcleo ou anel. Não apresenta extremidade. É o caso de um quadrado, né? Se eu posso fazer um quadrado aí, eu faço um quadrado. Se eu for representar uma cadeia fechada, eu posso fazer um quadrado, eu posso fazer um pentágono, posso fazer um hexágono. Tudo isso eu vou chamar de cadeias fechadas, ó. Ó, uma cadeia fechada, ó, formei um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. Isso é chamado de cadeias fechadas, ó. Formei aqui um quadrado, formei um hexágono, cadeias fechadas. E a classificação das cadeias? As cadeias, elas podem ser classificadas quanto ao fechamento, em cadeias abertas e fechadas, mas cada uma tem sua própria classificação. Aqui nós vamos envolver as duas ao mesmo tempo, tá? Então essa classificação serve tanto para a cadeia aberta como para a cadeia fechada, para que você possa entender melhor. Olha só, quanto à disposição dos átomos de carbono. Quanto à disposição dos átomos de carbono, a cadeia pode ser normal ou não ramificada, né? E ela pode ser ramificada. O que é uma cadeia normal? Todos os átomos de carbono pertencem à cadeia. Encontra-se numa mesma sequência, ou seja, a cadeia normal é aquela cadeia que apresenta carbono primário, secundário, ou os dois ao mesmo tempo, primário e secundário. Ela pode ter só primário, ela pode ter só secundário, ela pode ter primário e secundário. Aqui, ó, essa cadeia ela tem primário, tem secundário e tem primário. Aqui, como é a cadeia fechada, ó, todos aqui são secundários, todos aqui estão ligados em dois átomos de carbono. Então isso aqui é uma cadeia normal, são cadeias que apenas apresentam carbono primário, carbono secundário ou os dois. E cadeia ramificada? Cadeia ramificada, o átomo de carbono pertence à cadeia e apresenta mais de uma sequência. Na verdade, a cadeia ramificada é a cadeia que tem no mínimo carbono terciário ou no mínimo carbono quaternário. Cadeia que tem no mínimo carbono terciário ou no mínimo carbono quaternário, nós chamamos de cadeia ramificada. Ela pode ser tanto aberta como ela pode ser fechada. Aqui, ó. Aqui, esse carbono é terciário. Por quê? Porque está ligado no de trás, no de frente e no de baixo. Esse aqui também é terciário, ó, está ligado no de cima, aqui no de trás, e está ligado nesse aqui de frente. Então, esse pontinho aqui é um carbono terciário. Para ser ramificada também, poderia ser um carbono quaternário. Então, todas as cadeias que tem no mínimo carbono terciário ou no mínimo quaternário, nós chamamos de cadeias ramificadas, tá? E aqui nós temos quanto à natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos, as cadeias podem ser homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Cadeia homogênea é aquela cadeia que só possui carbono entre carbono, ou seja, ocorre quando não possui qualquer átomo diferente entre carbono. Se tu olhar, ó, só tem carbono aqui. Não tem ninguém diferente de carbono. Ó, aqui só tem, ó, carbono aqui, mas tem o oxigênio. Pessoal, mas o oxigênio aqui, ó, ele não está no meio do carbono, ele está fora do carbono. Se eu colocar qualquer átomo diferente de carbono aqui nas pontas, ou embaixo ou em cima, ele não conta como sequência de cadeia, ele não conta como cadeia homogênea. Ou seja, esse elemento diferente, para pertencer à cadeia, ele tem que estar entre carbono.
É o caso aqui, ó, heteroátomo. O que é uma cadeia heteroátomo? São cadeias que apresentam um elemento diferente de carbono no meio dos carbonos. Olha aqui o oxigênio, ó, apareceu bem no meio dos carbonos. Por isso que essa cadeia é chamada de cadeia heterogênea, heteroátomo. Apareceu um cara diferente de carbono aí bem no meio, né? E esse cara apareceu, ó um heteroátomo aqui, ó, um elemento diferente de carbono apareceu bem no meio do carbono, apareceu entre esses dois aqui. Isso aqui que nós chamamos de cadeia heterogênea. Agora, ó, se eu colocar desse jeito aqui, ó, 2 carbonos na sequência e esse cara aqui na ponta, essa cadeia não é heterogênea, ela é homogênea, porque para homogênea pode aparecer outro elemento, desde que não seja entre carbono, desde que não seja no meio dos carbonos, certo? Atenta a isso, importantíssimo. E agora nós vamos para quanto ao tipo de ligações entre átomos de carbono. Quanto ao tipo de ligações entre átomos de carbono, as ligações elas podem ser saturadas. Quando é que a ligação é saturada? É quando entre carbono só tem tracinho, ó. Quando entre carbono só tem tracinho. Quando eu só tenho tracinho entre carbono, toda vez que eu tiver carbono e eu só tiver tracinho entre ele, eu vou chamar essa cadeia de saturada. Cadeia saturada é cadeia que só tem tracinho entre átomos de carbono. Ó, aqui, ó, só tem tracinho. Vem, professor, aqui tem uma tripla, só, mas não está entre átomos de carbono. Ah, pode ter tripla ou dupla. Se ela não tiver entre átomos de carbono, tu não conta. Para ser saturada, tem que ter só tracinho, mas entre carbono, ó. Aqui tem uma dupla, tu despreza. Aqui tem uma tripla, tu despreza. Certo? E cadeia insaturada? Cadeia insaturada ela é quando ela tem dupla ou tripla entre átomos de carbono. No mínimo uma dupla ou no mínimo uma tripla. Aqui, ó. Dupla. Aqui tem uma dupla. Quando eu tenho uma dupla entre átomos de carbono, essa cadeia é chamada de insaturada. E eu também, se aparecer uma tripla entre átomos de carbono, também é chamada de insaturada. Então, insaturada possui pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre átomos de carbono. Isso é importantíssimo, tem que ficar ligado, ligadão nisso. Nós temos cadeias saturadas, é aquela que não apresenta nem dupla nem tripla entre átomos de carbono, ou seja, só tem tracinho entre átomos de carbono, ó. Não vá se confundir com essa tripla, que ela apareceu, mas não está entre carbono, e nem com essa dupla aqui, que ela apareceu, mas não está entre átomos de carbono. Ela veio para lhe confundir. E a cadeia insaturada, obrigatoriamente, ela tem que ter dupla entre átomos de carbono. No mínimo uma dupla. Se ela tiver no mínimo uma dupla ou no mínimo uma tripla entre átomos de carbono, ela passa a ser insaturada. Isso é importantíssimo. Tem que ficar ligadão nisso, certo? Ligado, porque isso aí vai lhe tirar do sufoco. Essa parte só é conceito, você tem que ler algumas vezes para ter essa compreensão, tá certo? Que tudo isso vai ser aplicado naturalmente no decorrer das aulas, por isso tem que ser com calma, tá certo? E algumas observações, olha só. As cadeias fechadas, ela pode ainda ser subdividida em duas. Cadeias fechadas pode ser aromática e alicíclica, certo? Cadeias aromáticas são composto de cadeias fechadas, que apresentam uma ou mais formas de anel benzênico. Anel benzênico forma os demais compostos aromáticos. Pessoal, nós temos 3 maneiras de representar os compostos aromáticos. Ó. Sempre composto aromático, sempre tem que ser 6 carbono, obrigatoriamente. E tem que ter 3 duplas ligações entre carbono. Só que essas 3 duplas, ela tem que ser alternada, ela não pode ser seguida. Ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ela pode ser representada assim ou assim. Em vez de carbono, tu bota só na forma de linha. Mas ainda, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ou ela pode ser representada apenas com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio significa a ligação π. Aquela ligação π, exatamente da hibridização, que ela fica girando aí constantemente, tá certo? Depois a gente volta com o exercício, com a atividade em cima disso aqui, tá certo? Então essa é a nossa, mais uma aula nossa, vamos bem com calma, vamos revisar na próxima aula, na nossa 6ª aula, a gente vai voltar com cadeias fechadas e a gente vai voltar com exercício, com atividade para você reforçar e ter um entendimento mais sobre cadeia aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, tá certo? Volte aí, assista com mais calma, verifique e um abraço. Tamo junto aí, terceirão, pegue para valer, as aulas vão continuar direto agora, tá certo? Vamos para a nossa próxima aula, até a nossa 6ª, um abraço em todos aí, fique com Deus, tchau, valeu!